Olá, muito boa tarde. Está no ar a partir de agora mais uma edição do Bom Dia Notícias. E você vai ver no programa de hoje a ação conjunta trava aí fuga no presídio estadual aqui de Erechim. E também entre os destaques, polícia investiga um assassinato em Nonoai na última sexta-feira. E em Santa Catarina, a morte de um professor da Universidade Federal Fronteira Sul ainda também é um mistério para a Polícia Civil. Entre outros destaques dessa edição, nós vamos mostrar para você que um homem foi preso com uma pistola no bairro Atlântico neste fim de semana. E a região vai seguir por mais uma semana em bandeira preta. Também o estacionamento rotativo foi tema aí de um debate na Câmara de Vereadores. E a empresa Gaurama, da Urbano Transportes aqui da cidade, resolveu adiar a paralisação nesta segunda-feira para o próximo domingo, dia 25. Essas e outras notícias você vê a partir de agora no Bom Dia Notícias, que está no ar. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Seja bem-vindo, bem-vinda. Você que acompanha o nosso Bom Dia Notícias com as informações aqui da nossa querida Erechim. Imagens para você nesse momento da nossa cidade, a maior aqui do Alto Uruguai Gaúcho. Temperatura na casa dos 20 graus, o início do inverno gaúcho. Bom, para você que está chegando agora, a gente já começa falando sempre de segurança pública. Olha, uma ação conjunta da Polícia, da Brigada Militar e da Polícia Penitenciária, a SUSEP, impediu a fuga de 2 detentos do presídio aqui estadual de Erechim na madrugada de domingo. Uma ação conjunta entre agentes penitenciários e a Brigada Militar frustrou a fuga de 2 detentos na madrugada deste domingo no presídio estadual de Erechim. A dupla planejava fugir por volta das 2h35 da madrugada, quando um policial militar de guarda na guarita da penitenciária visualizou a movimentação suspeita e soou o alarme. Pelo sistema de vídeo monitoramento, foi confirmado que 2 detentos estavam tentando acessar o telhado da casa prisional e, na sequência, eles foram detidos pelos agentes penitenciários e por policiais militares. Para tentar escapar, os presos haviam cerrado as grades da janela de uma das celas e chegaram ao telhado usando uma jiboia, uma corda artesanal feita com tecidos. Os fugitivos foram levados para o hospital e logo após para o registro na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e voltaram para a penitenciária. E olha, a Polícia Civil investiga um assassinato que aconteceu em Nonoai na noite da última sexta-feira. O homem que foi morto não teve identidade revelada, mas segundo a polícia, ele estava em prisão domiciliar. A Polícia Civil está investigando a morte de um homem de 28 anos morto a tiros na tarde da última sexta-feira em Nonoai. O crime ocorreu no bairro Operário. A vítima tinha passagens pela polícia e cumpria pena no regime domiciliar. O homem chegou a ser socorrido e foi levado para o hospital do município, mas não resistiu e morreu. Até o momento, nenhum suspeito pelo crime foi preso. O nome da vítima também não foi divulgado. E a Polícia Civil de Santa Catarina está investigando a morte de um professor universitário da Universidade Federal Fronteira Sul, campus de Erechim, em Abelardo Luz. Ele foi assassinado no fim de semana lá na cidade catarinense, mas o professor tinha uma forte ligação aqui com Erechim, onde dava aula nos últimos anos. Vamos acompanhar agora na reportagem. A Polícia Civil de Santa Catarina investiga a morte do professor Robson Olivino Paim, de 36 anos, que dava aulas no campus de Erechim da Universidade Federal da Fronteira Sul, mas residia na cidade de Abelardo Luz, onde foi encontrado morto no último sábado por familiares. De acordo com a polícia, uma das hipóteses é um crime de latrocínio, roubo seguido de morte, pois vários pertences do professor, como o celular e o carro, não foram encontrados na casa. O automóvel foi localizado pela polícia no fim da tarde deste domingo, no município de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, a cerca de 490 quilômetros de Abelardo Luz. A morte teria sido causada por asfixia mecânica, mas a polícia ainda aguarda um laudo oficial do Instituto Médico Legal. A Universidade Federal Fronteira Sul publicou uma nota de pesar pelo falecimento do professor no site da instituição. Robson Olivino Paim foi sepultado neste domingo em Abelardo Luz.
Muito bem, gente. Vamos para o site do Jornal Bom Dia agora para trazer uma notícia muito bacana para você. Olha, destaque no site do Jornal Bom Dia: bombeiros realizam parto aqui em Erechim. Olha, integrantes do Corpo de Bombeiros Militar de Erechim realizaram um parto durante um atendimento de emergência neste sábado aqui na cidade. De acordo com a corporação, a equipe recebeu o chamado envolvendo uma ocorrência pré-hospitalar aí de uma gestante e deslocou até uma residência no bairro Progresso. No local, socorristas constataram que a mulher já estava em trabalho de parto e adotaram o procedimento necessário realizando o parto. Após o nascimento, a mãe e seu filho foram encaminhados para atendimento médico no hospital. Olha, parabéns à equipe do Corpo de Bombeiros, é muito importante o trabalho que eles fazem ajudando a comunidade e aí agora, ajudaram nesse parto. Parabéns aos bombeiros. Seguimos com outras informações e olha, um homem foi preso com uma pistola no bairro Atlântico, aqui em Erechim. Olha, um homem de 33 anos foi preso após ser flagrado com uma pistola calibre 380 e munições. A arma estava em uma casa que está em construção na rua Caetano Rossetti, no bairro Atlântico. Os policiais chegaram ao local após receberem denúncias de disparos de arma de fogo. O homem foi preso e levado para a delegacia e logo após pagar fiança, acabou sendo liberado. E olha, um homem foi preso após arremessar pacotes no presídio estadual aqui de Erechim. Olha, um homem de 41 anos foi preso na tarde da última sexta-feira após ser flagrado por câmeras de vídeo monitoramento arremessando objetos no presídio estadual aqui de Erechim. Após os arremessos, o suspeito tentou fugir em um veículo modelo Fiat Uno que foi abordado pelos policiais. Os pacotes arremessados foram resgatados pelos agentes da SUSEP. No interior estavam 2 celulares e um carregador. O suspeito foi levado para a delegacia e logo após ele foi liberado. E olha, um homem foi flagrado com maconha lá no bairro Progresso. Uma ação da Brigada Militar abordou 3 pessoas na tarde da última sexta-feira em um local já conhecido pela polícia como ponto de tráfico de drogas na rua Santa Rita de Cássia, lá no bairro Progresso. Durante a revista, um rapaz de 19 anos foi flagrado com uma porção de maconha e mais 6 pedras de crack. Ele foi preso, levado para a delegacia e logo após ser ouvido, foi liberado aí pelos policiais. Um homem que descumpriu a prisão domiciliar foi preso na rua nesse fim de semana. Olha, um homem de 38 anos que deveria estar em prisão domiciliar foi preso pela Brigada Militar na rua Gleison M. de Quadros, no loteamento Filípio. Os policiais foram até o local após receberem a denúncia de uma discussão de um casal. No local, os brigadianos descobriram que o homem estava descumprindo uma prisão domiciliar. Ele foi levado para a delegacia e logo após ao presídio aqui de Erechim. E olha, um casal foi preso por tráfico de drogas no bairro Copas Verdes. Olha, um casal foi preso na noite da última sexta-feira suspeito de traficar drogas em uma residência na rua Luiz II Santolim, no bairro Copas Verdes. Os policiais chegaram ao local após receberem uma denúncia. O primeiro abordado foi um rapaz. Com ele foram encontradas em revista pessoal uma pistola calibre 9mm com 5 munições intactas, além de 66 pedras de crack e R$50 em dinheiro. No interior da casa havia uma mulher. No local foi encontrado 4 porções ainda não fracionadas de cocaína, pesando ao todo 42 gramas, uma balança de precisão, R$500 em dinheiro e 31 munições intactas calibre 9mm. Na parte externa da casa, os policiais encontraram em um esconderijo uma sacola com uma pistola calibre 380 municiada, com mais 19 munições intactas e mais 16 munições do mesmo calibre, além de 2 munições intactas calibre 12 e 5 munições intactas de calibre 38. Em outra sacola foram encontradas mais 427 gramas de crack e 446 gramas de maconha, ambas não fracionadas. Diante dos fatos, ambos o casal foram presos. Eles foram encaminhados à delegacia de polícia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante. Os mesmos foram encaminhados ao presídio estadual aqui de Erechim, onde irão permanecer aí à disposição da justiça. E uma mulher acabou sendo presa aí após também descumprir a prisão domiciliar aqui em Erechim. Olha, uma mulher de 39 anos foi presa após ser flagrada pela Brigada Militar descumprindo uma prisão domiciliar em Erechim na madrugada deste domingo. Ela foi abordada na rua Adão Maciel, no bairro Altos da Colina. Diante dos fatos, a suspeita foi levada para a delegacia
e logo após ao Instituto Penal de Passo Fundo, onde permanece à disposição da Justiça. Também nas últimas horas, um menor aí foi apreendido após arremessar drogas no presídio estadual lá de Getúlio Vargas. Olha, um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde deste domingo pela Brigada Militar após ser flagrado arremessando drogas para dentro do pátio interno do presídio estadual de Getúlio Vargas. Os policiais conseguiram localizar 2 pacotes e no interior estavam 300 gramas de maconha e um aparelho celular, além de R$50 em dinheiro. Diante dos fatos, o adolescente foi levado para a delegacia e logo após ele foi liberado. E olha, um homem foi preso lá em Viadutos no fim de semana traficando drogas, hein? Na verdade, ele estava com as drogas. A polícia abordou ele primeiro lá em Marcelino Ramos, mas os policiais suspeitaram aí da atitude desse indivíduo. Então seguiram ele até Viadutos, onde ele foi flagrado com drogas. Te liga. Um rapaz de 23 anos foi preso na noite da última sexta-feira após ser flagrado com cocaína em Viadutos. O suspeito foi abordado pela polícia em Marcelino Ramos e, após a revista, acabou sendo liberado. Mas os policiais desconfiaram do rapaz e seguiram monitorando o veículo onde ele estava, que se dirigiu para um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Ao sair dessa residência, o suspeito foi novamente abordado pela Brigada Militar e com ele foi encontrada uma porção de cocaína. O indivíduo acabou detido, mas como a quantidade de drogas foi pequena, ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. E a Brigada Militar de Barracão apreendeu 2 armas no fim de semana. As armas estavam em 2 veículos aí numa estrada no interior do município. Os policiais estavam indo até o local onde vários moradores ouviram diversos disparos de arma de fogo. Veja na reportagem. Uma ação da Brigada Militar apreendeu armas em Barracão na noite deste sábado. Os policiais foram informados de diversos disparos de arma de fogo na comunidade de Linha São Jorge, no interior do município. Durante o deslocamento para o local, eles abordaram 2 veículos na comunidade de Bentac, um automóvel modelo Gol e outro modelo Fusca. Dentro dos veículos foram encontrados um revólver calibre 38 que estava carregado e uma espingarda de pressão. As armas foram apreendidas. O revólver tinha registro, mas o proprietário não tem porte de arma para sair de casa armado. Os responsáveis pelas armas foram levados para a delegacia. Logo após, eles foram liberados. O caso será apurado agora pela Polícia Civil. E um ciclista foi atropelado na noite deste domingo em Getúlio Vargas. Ele passa bem. Um ciclista foi atropelado na noite deste domingo no centro de Getúlio Vargas por um automóvel. O acidente ocorreu na esquina da Avenida Severiano de Almeida com a Rua Alexandre Bramati. O ciclista teve ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital São Roque. O condutor do automóvel prestou socorro. Ele foi ouvido no local pela Brigada Militar, que registrou o acidente. E uma carreta tombou na BR-153 em Erechim na última sexta-feira. O motorista não ficou ferido. Uma carreta carregada com sucatas tombou na tarde desta sexta-feira na BR-153 em Severiano de Almeida. De acordo com o motorista, ele teria perdido o controle do veículo, que tem placas de Imbituba, Santa Catarina. Apesar da força do impacto, o condutor, que estava sozinho na carreta, não ficou ferido. O acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. E olha, a região de Erechim começa essa semana em bandeira preta. Essa é a 8ª semana seguida que o governo do estado emite o alerta de aumento de casos de Covid-19 aqui para a nossa região. A 7ª semana em todo o Rio Grande do Sul. Te liga. A região de Erechim seguirá por mais esta semana em bandeira preta. A decisão foi comunicada na última sexta-feira e marca o número de 8 semanas consecutivas que a região recebe o alerta crítico de avanço da doença e a 7ª semana do alerta para todo o Rio Grande do Sul. Dos 4 indicadores regionais, a região de Erechim aparece avaliada em bandeira preta em 2 indicadores: o de número de incidências, que é o número de hospitalizações por Covid-19 para cada 100 mil habitantes, e também o número de óbitos.
A velocidade de avanço nos hospitais, confirmadas nos últimos 7 dias, comparadas aos 7 dias anteriores, recebeu a bandeira laranja. E com relação ao estágio da evolução da doença na região, os casos ativos e recuperados, a bandeira foi a amarela. De acordo com dados, o número de hospitalizações por Covid-19 aumentou em 12,5% nessa semana. O de internados em UTI com síndrome respiratória aguda grave, 3%. E os casos confirmados internados em UTI com o Covid-19, 6,12%. O aumento também foi registrado nos casos de internados em leitos clínicos, 9,4%. Já o de óbitos apresentou uma queda de 31,2%. A queda também foi registrada nessa semana no número de novos casos ativos, 14,6%. Apesar de receber a bandeira preta, a região de Erechim está em cogestão, o que possibilita a flexibilização de algumas atividades para a bandeira vermelha. E o Rio Grande do Sul recebeu na manhã da última sexta-feira mais uma remessa de doses de vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes já foram distribuídos para as coordenadorias e para os municípios. A nova remessa de 441.550 doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram em Porto Alegre na manhã desta sexta-feira. Serão 173.800 da Coronavac, do Instituto Butantan, e 267.750 da AstraZeneca, da Fiocruz. O grupo a ser vacinado com essas doses será composto de pessoas que recebem segunda dose e idosos de 63 e 62 anos. No estado gaúcho, até a quinta-feira, 15 de abril, foram aplicadas e registradas 2,3 milhões de vacinas, entre primeira e segunda dose. O esquema vacinal já foi completado com as 2 aplicações necessárias de acordo com as fabricantes por 460 mil pessoas. E olha, a Prefeitura de Erechim deu início nesse fim de semana à imunização das pessoas com 61 anos ou mais contra a Covid-19. O anúncio foi feito na sexta-feira pelo prefeito aqui de Erechim, Paulo Alfredo Polis, ao lado da secretária de Saúde, Eclesan Palhão. Vamos acompanhar. Oi, pessoal, uma boa notícia. A partir de hoje está liberado 61 anos ou mais, os garotos e garotas de 61 anos ou mais. Secretária. Só se dirigir à nossa central de vacinação, que fica no bairro Três Vendas. Podem ir com tranquilidade, estaremos lá hoje até às 14 horas e amanhã das 8 às 14 horas esperando por vocês. Gente, só lembrando, né? Quem aí tomou a primeira dose há mais de 15 dias ou 90 dias, no caso da AstraZeneca Oxford, deve tomar a segunda dose, viu? Procure a central de imunização lá no bairro Três Vendas, na antiga sede da Fundação Cotrel. Bem fácil ali, no trevo principal, ali você entra ali, vai lá, se imuniza, que é muito importante tomar as 2 doses da vacina, viu? Vamos falar agora para você que a empresa Gaurama, responsável pelo serviço do transporte urbano aqui de Erechim, que anunciou que paralisaria as atividades nesta segunda-feira, dia 19, prorrogou o prazo para o próximo dia 25. Além disso, a empresa também entrou com uma ação na Justiça. A empresa de transportes Gaurama emitiu na manhã desta sexta-feira uma nota oficial sobre a paralisação do transporte público urbano em Erechim, que aconteceria na próxima segunda-feira, dia 19 de abril. Diante da repercussão e as preocupações de toda a população com a suspensão do serviço, a empresa decidiu que a paralisação vai acontecer, mas com uma nova data e desta vez em caráter improrrogável. A concessionária erechinense, usuária do transporte coletivo, vai paralisar parcialmente suas atividades no dia 25 de abril e por tempo indeterminado, com a redução de horários, linhas e itinerários cuja manutenção não paga os custos da operação, mantendo os serviços mínimos para não deixar os munícipes desatendidos. Atendendo o nosso pedido, nós fizemos essa solicitação, estamos analisando esse reequilíbrio econômico-financeiro, mas não vai haver
a paralisação do transporte coletivo urbano segunda-feira, então. De acordo com a empresa, não se trata de uma medida de caráter político ou represália contra quem quer que seja, apenas e tão somente uma medida extremada e necessária por absolutas questões econômico-financeiras. Olha, daqui a pouquinho o Rodrigo Finardi vai falar mais para a gente na coluna Pente Fino dessa paralisação aí da Gaurama aqui em Erechim. Vamos seguir acompanhando esse caso. O estacionamento rotativo foi tema de uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores na última sexta-feira. O objetivo foi esclarecer dúvidas aí sobre o estacionamento aqui em Erechim. O estacionamento rotativo foi tema de uma audiência pública na manhã desta quinta-feira na Câmara de Vereadores de Erechim. O principal objetivo foi esclarecer dúvidas e problemas frequentemente relatados por usuários. Além de representantes da empresa responsável pelo serviço, vereadores e o presidente da AGER, juntamente com o gestor do contrato, participaram da audiência, que foi transmitida de forma online. Entre os assuntos debatidos, foram tratados os valores da tarifa cobrada e também o tempo de tolerância do estacionamento. Neste caso, segundo o gestor do contrato, o estacionamento rotativo não prevê um período gratuito. O tempo de 10 minutos de tolerância seria apenas para que o motorista do veículo ative o ticket de estacionamento. Existe para o usuário a tolerância de 10 minutos entre a ocupação da vaga e a emissão do ticket, tá? Ou seja, ela não prevê nenhum tempo de gratuidade do estacionamento. O período compreendido dos 10 minutos é o tempo que se denominou hábil entre a ocupação e a emissão do ticket, né, de comprovante de estacionamento. Pode ser pelo totem, pode ser pelo aplicativo, pode ser pelo monitor, pelo sistema. E então a pessoa ela não permite essa utilização gratuita dos 10 minutos. Né? O que ocorre muitas vezes, sim, da pessoa fazer a ocupação da vaga, não cadastrar o ticket e quando o monitor faz a verificação e a fiscalização, a ronda, ele acaba verificando, consultando a situação do veículo e com isso, se não foi creditado ainda o tempo de permanência dele, ele faz isso de acordo com o cadastro prévio que existe do veículo lá do usuário, de acordo com o sistema da empresa. Outro pedido dos vereadores foi a ampliação do estacionamento para outras áreas, como o bairro Três Vendas. Segundo a empresa, um estudo já foi realizado e a demanda está em negociação com a prefeitura. Até porque a Aurora fez a calçada e tudo mais ali, e a gente está vendo a possibilidade de colocar de um lado só até ali no Boroski, não dos dois lados, certo? Porque ali praticamente o pessoal da Aurora usa praticamente o lado esquerdo, o lado direito subindo, quem vem para o centro. Então, às vezes, a gente vai ter que rever se a gente vai colocar dos dois lados ou não. Mas, a princípio, a ideia da empresa é colocar o rotativo até ali no antigo Nossa Senhora da Salete, tá? E depois, quem sabe, no mês seguinte, ou 2 meses depois, depende da necessidade, se estender ali para baixo até no Boroski. Mas, a princípio, é fazer um lado só, tá? Outra dúvida foi se os fiscais receberiam comissões em valores da empresa pelas autuações. Segundo a Estacione, as comissões pagas são referente à venda do ticket de estacionamento, sendo proibido por lei comissões por autuações. Sobre a comissão não incide aviso de irregularidade. A comissão é só sobre venda de frações de tempo. Isso, o aviso de irregularidade não é, até porque seria ilegal mesmo, não poderia. Um dos pedidos dos vereadores foi para que a AGER faça uma campanha pública para que os usuários saibam que a agência recebe reclamações sobre o serviço. De acordo com o diretor-presidente da agência, não existe uma previsão legal para a realização dessa demanda. Com relação às campanhas, como o vereador falou, nós temos uma certa dificuldade porque nós não temos previsão legal. E todo serviço público, para fazer alguma campanha, para gastar um dinheiro, se não tiver previsão legal, nós vamos ter que devolver esse dinheiro. Então, na lei que criou a AGER, não tem essa previsão de fazer esse tipo de campanha. Inclusive, na época que teve uma estiagem forte aí, nós queríamos fazer uma campanha de divulgação para o pessoal economizar água.
Não deu porque nós não tínhamos previsão legal. Então é essa a situação. Mas é só mudar a lei porque valores não é o problema. Olha, iniciou hoje aqui em Erechim a campanha do Agasalho 2021. Neste ano, a iniciativa, que é realizada pela Secretaria de Assistência Social aqui do município, recebe o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL. E as pessoas poderão doar aí roupas, cobertores, principalmente os cobertores, né, nas lojas aí que são parceiras da CDL. Vamos acompanhar a mensagem da presidente da CDL e da secretária que falaram juntas sobre esse tema. Olá, a CDL de Erechim, em parceria com a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Assistência Social, Coordenadoria da Mulher, este ano está lançando a campanha do Agasalho 2021 de um modo um pouco diferente. Na campanha de arrecadação desse ano, você poderá doar cobertores e mantas novos ou usados em bom estado. Ajude a aquecer o inverno de quem mais precisa. Você poderá doar em postos de coleta, identificados com cartaz em todo o comércio de Erechim, no Corpo de Bombeiros, na Prefeitura de Erechim e também poderá ligar para a Central de Doações no telefone 3520 7050 para que eles venham coletar as doações. Você pode também ajudar adquirindo uma cota cobertor. Um cobertor, R$30. 2 cobertores, R$50. Faça um Pix para cdl@cdlerechim.com.br. Mensagem cobertor. Para maiores informações ou para adquirir uma cota cobertor, ligue para a CDL ou para a Secretaria de Assistência Social ou na Central de Doações pelo fone 3520 7050. Você terá um bom período para fazer a sua doação. Essa campanha começa no dia 19 de abril e vai até 30 de maio. São milhares de pessoas que você poderá ajudar. Nessa situação da pandemia, com certeza, tudo que vier será bem-vindo. Você aquecerá a todos, além do cobertor, com muito carinho e muito amor. Faça a sua parte, participe. Ajude a aquecer o inverno de quem mais precisa. Olha, na última quinta-feira, a Sicredi Unestados celebrou 40 anos aí, aqui em Erechim, né, e a expansão desse projeto de cooperativismo. Vamos acompanhar e ver como foi essa festa. A Sicredi Unestados comemorou nesta quarta-feira os 40 anos de atuação no setor de cooperativismo de crédito. A cooperativa é a terceira maior da Central Sicredi Sul-Sudeste e está entre as 20 maiores cooperativas de crédito do país, com 110 mil associados, e administra hoje mais de 5,5 bilhões em recursos totais, com 53 agências em 73 municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Tínhamos preparado ou programado muita coisa para comemorar essa data, esses 40 anos, uma data especial para nós, uma data especial para todos os nossos mais de 110 mil associados hoje. Infelizmente, em função da pandemia, não nos permite fazer. Mas queremos estar próximos a todos vocês da mesma forma. Chegar aos lares de vocês de forma virtual, de uma forma diferente, mas mesmo assim muito próxima, que não é o nosso jeito de ser, como é a essência do nosso Sicredi, da nossa cooperativa. A data de comemoração foi marcada pelo lançamento da pedra fundamental das novas instalações da Sicredi Unestados em Erechim, próximo ao local onde nasceu a primeira agência da cooperativa em 1981. O dia encerrou com uma live comemorativa ao aniversário, evento que contou com a presença do vice-presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste, Márcio Porte. Eu costumo dizer que o nosso maior concorrente é o desconhecimento. O fato de as pessoas não saberem o que é uma cooperativa, como ela funciona, quais são os diferenciais em relação a outras instituições financeiras. Então, ao desconhecer isso tudo, as pessoas acabam optando por outras instituições financeiras. E geralmente instituições financeiras que não são do próprio município, não são da região, instituições financeiras que drenam as riquezas da região e levam para outras regiões,
e as cooperativas têm essa característica de manter os recursos na região em que são geradas. Então, nosso segundo grande desafio é combatermos esse desconhecimento, fazermos com que as pessoas conheçam melhor o cooperativismo, entendam o que é uma cooperativa, para que valorizem isso também no dia a dia. A live encerrou com um show especial da dupla Klaus e Vanessa para toda a comunidade. Dói demais, só quem ama sabe sente o que se passa em nossa mente na hora de deixar rolar. Muito bem, meu amigo, muito bem, minha amiga. Agora tem um recado importante para você que está pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel. Olha, a Solar Imóveis é imobiliário de confiança e qualidade e tem sempre as melhores opções para você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou o local ideal para a sua loja, o seu escritório e, por que não, a sua indústria. Visite agora mesmo a Solar Imóveis no centro aqui de Erechim, pertinho da Caixa Econômica da Sete, ou acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Só no site da Solar você vê as fotos, imóveis, condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa saber na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Não perca tempo, viu? Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Gente, vamos para o intervalo? Na sequência tem o Rodrigo Finardi para você. Não sai daí porque o Bom Dia Notícias volta já. Quando o seu dinheiro circula na economia local, ajuda a desenvolver toda a sua região. Participe desse movimento você também. Vamos juntos contribuir com quem é daqui. Paulo Bento completa 25 anos de emancipação política e administrativa, com uma economia pujante no campo e na cidade. Um município que se destaca pelo seu trabalho em várias áreas da agricultura e no setor industrial, que hoje exporta de forma internacional o que é produzido aqui, incentivando o comércio, serviços e o turismo com suas belezas arquitetônicas. Parabéns, Paulo Bento, pelos seus 25 anos de emancipação política administrativa. O estado classificou o Rio Grande do Sul em bandeira preta para a Covid-19. O cenário se agravou e a contaminação ocorre velozmente. Por isso, a AMAL atua em 3 frentes: prevenção, assistência com abertura de leitos e UTI, e fiscalização reforçada. O sistema de saúde está próximo do colapso e os profissionais sobrecarregados. Necessitamos de sua colaboração. As medidas são amargas, mas a realidade impõe atitudes. Falamos de vidas, e todo o esforço é válido. Juntos, vamos superar essa crise. A vacina contra a Covid-19 trouxe uma nova esperança em dias melhores. Mas ainda não é hora de se descuidar. Continue adotando os protocolos de saúde, como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento. Evite locais com aglomerações. Cuide de você e de quem você ama. Apoio Câmara de Vereadores. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. Alô, nosso povo caipira de Erechim, Alto Uruguai. Eu sou o Jordano, apresentador do programa 100% Caipira, e eu estou convidando você para assistir o nosso programa todos os sábados, às 8 da noite, aqui pela TV Bom Dia. Você é o nosso convidado. O povo admira, fizemos o que amamos, enquanto for vivo vamos ser 100% caipira. Oi, gente, eu estou aqui nessa agência linda do Sicredi para te contar uma novidade. Estamos comemorando 40 anos. 40 anos de conquistas e resultados. E a Sicredi Uniestados preparou um ano cheio de ações, especialmente para você, associado. E eu estou aqui com o presidente e os diretores da Sicredi Uniestados e nós vamos falar sobre esse ano incrível da cooperativa.
Lisandro, como é que foi essa jornada de 40 anos? Uma jornada de muito sucesso, de alguns desafios, mas que lá na época, 20 associados se reuniram e hoje somos mais de 105 mil associados, mais de 600 colaboradores que diariamente ajudam os associados a realizarem os seus sonhos, a desenvolver as comunidades, os municípios, seja no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Então estamos muito felizes em comemorar esse grande marco para a cooperativa nos seus 40 anos. E para isso, nós criamos uma grande campanha que a partir de hoje será entregue aos associados. Jaime, como será a campanha e de que forma o associado poderá participar? Então, a campanha será uma campanha de capitalização, onde todos os associados da cooperativa poderão participar e a cada R$100 que o associado aplica em cota capital, ele recebe o número da sorte e ele concorre ao sorteio. Serão 3 sorteios durante o ano, então são 53 prêmios de R$2.000, 53 prêmios de R$10.000 e mais 4 prêmios de R$100.000. Então, todos os sorteios serão através da Loteria Federal e todos os associados poderão participar. Adelar, além da campanha, o que mais os associados podem aguardar aí em comemoração aos 40 anos da Sicredi Unistados? Estaremos realizando muitas ações, principalmente nas nossas agências, na nossa sede. Estaremos também iniciando a obra da nossa agência Agro, onde nasceu a nossa cooperativa. Como o Lisandro falou, os nossos primeiros 20 associados. Continuaremos trabalhando muito forte com as nossas comunidades, incentivando o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E também, um programa especial da nossa cooperativa, investiremos muito forte também nas ações sociais. E, portanto, convidamos a todos os nossos associados que participem da campanha, comemorem conosco e desejamos boa sorte a todos vocês. Vem crescer com o Sicredi, fortaleça a sua cooperativa e ainda concorra a R$1 milhão em prêmios. Sicredi Unistados, 40 anos juntos. Acompanhe nesta sexta-feira a live 25 anos de emancipação política e administrativa de Paulo Bento, a partir das 9 da manhã, nas redes sociais do Bom Dia e da Prefeitura de Paulo Bento. Acompanhe o pronunciamento de autoridades e apresentações artísticas e culturais. Vamos celebrar os 25 anos de Paulo Bento com segurança para a nossa saúde e de nossas famílias. A partir das 9 da manhã desta sexta-feira, 16 de abril. Live 25 anos de emancipação política e administrativa de Paulo Bento. Covid mata. Não seja a próxima vítima. O cenário da pandemia do Covid-19 está se agravando, com o aumento expressivo de casos ativos e a elevação das taxas de ocupação dos leitos hospitalares. O comportamento da sociedade reflete diretamente nos indicadores da Covid-19. Se for possível, fique em casa. Se tiver que sair, adote com rigor as medidas de prevenção. Evite locais com aglomeração. A prevenção e o cuidado são as nossas únicas armas. Cuide-se. Cuide de quem você ama. O Master traz até você a nova loja de compras virtual, loja.mastersupermercados.com.br. Num clique, sua compra está em casa. Acesse loja.mastersupermercados.com.br. Selecione os produtos de seu interesse, cadastre-se e faça o pagamento com os cartões e receba suas compras em casa. É fácil, prático e seguro. Loja virtual Master Supermercados. Num clique, sua compra está em casa. Master Supermercados. Tá no Master? Tá em casa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa. Cruzaltense comemora 21 anos de emancipação política e administrativa. Um município que tem orgulho de ter sua base na agricultura, que incentiva a pecuária leiteira, suíno e aviculturas, além da produção de grãos, sem esquecer do apoio ao comércio local. Uma cidade em desenvolvimento, com gente guerreira e trabalhadora, que não mede esforços para conquistar os seus objetivos todos os dias. Parabéns, Cruzaltense! Ah, não vai dar nada, meu. É só chegar. A galera tá toda aqui, ó. Ah, larga de ser trouxa e vem, meu. Tá, tô indo então.
Para quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. Olá pessoal, meu nome é Vanderlei Augusto Madaloso, eu sou médico infectologista. Estou passando aqui hoje para deixar um recado para toda a população da região Alto Uruguai. A pandemia de Covid continua e nessas últimas 2 semanas nós tivemos um incremento muito grande tanto no número de casos novos como no número de hospitalizações nos hospitais da região, principalmente nas UTIs dos hospitais Santa Terezinha e Hospital de Caridade. A população tem que estar ciente que tem que continuar com as medidas de precaução, ou seja, tem que continuar usando máscara, tem que evitar os locais onde existe aglomeração, manter os ambientes arejados e fazer a higienização das mãos. A situação ela está se tornando crítica, com um número muito grande de pacientes graves, pacientes jovens, um pouco diferente da faixa etária que houve na segunda onda. Então a gente vem aqui hoje passar esse recado para vocês. Temos que continuar o nosso combate à pandemia, temos que manter a nossa medidas de precaução e não achar que só fazendo a vacina a gente está livre do problema. A vacina é uma grande arma que a gente tem, mas enquanto nós não estivermos uma grande porcentagem da população vacinada, nós ainda teremos muitos problemas com o Covid. Então segue o alerta para todos, continuem com as medidas de precaução gerais que foram preconizadas até essa data. Obrigado. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora ao comentário da coluna Pente Fino com o nosso colega Rodrigo Finardi. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, como é que está, Leandro? Tudo bem. Rodrigo, destaque da tua coluna, esse é um dos assuntos que mais comentados na última semana, agora a semana também começa falando sobre isso. A empresa Gaurama prorroga a paralisação e ingressa na Justiça. O fato novo aqui, o ingresso na Justiça, né? Que foi feita a matéria, nós colocamos em primeira mão na sexta-feira, na matéria que fizemos ao longo da semana, onde eles iam reavaliar um pedido do prefeito. Tivemos eu, o Natan e mais o Jorge estava conosco lá no Salão Nobre, onde o prefeito nos recebeu, e ele falou que ia pedir para eles não paralisarem o serviço, porque é um pouco demorado esse trâmite, né? E eles ouviram, mas diz que até o dia 25 de abril, daí de forma irrevogável, eles vão paralisar e, paralelamente a isso, ingressaram na Justiça. Aliás, várias empresas do país de transporte coletivo estão ingressando na Justiça para ter esse reequilíbrio financeiro. O que pode demorar? Pode ter um mandado de segurança da Justiça ou por que vai demorar um pouco lá? Porque vão ter que, assim, em cima dos cálculos que eles fazem, mostrando o provável prejuízo que eles alegam, a Justiça vai ter que nomear um perito, né, para fazer essas contas. Isso demora um pouco. Então pode ter um mandado de segurança para o município pagar algum pedido, aí tem que ver a Justiça, né? Então esse é o fato. Até o dia 25 está garantido o transporte coletivo, depois de uma paralisação parcial, eles puxam gente para Aurora, para empresas, que isso não vai paralisar em alguns poucos horários. Mas é um problema que ao longo dessa semana, dia 25 é domingo, né? Então domingo já não ia ter nenhum ônibus no próximo domingo e pode iniciar a semana que vem sem, se não se envolver esse imbróglio ao longo dessa semana. Redução salarial, 500 mil ao ano de economia. Está sendo votado hoje, amanhã, provavelmente amanhã eu vou trazer a questão daquele requerimento que o vereador Araújo e o Emerson Schels, que outro vereador, entraram pedindo para baixar o valor de alguns cargos da mesa diretora, diretor-geral, diretor legislativo, diretor da TV Câmara, assessoria de imprensa. Isso daria uma economia, segundo eles, que eu falei, dá 500 mil por ano de economia aos cofres públicos. Vamos ver como é que vai se postar os vereadores hoje nesse requerimento. Secretaria de Obras quer acelerar a liberação de projetos. Em cima daquela matéria com dados do Sinduscom que eu trouxe na sexta-feira ainda, eu fui repercutir aqueles números com o secretário de Obras, onde que se libera os projetos. O que está fazendo para liberar tão rápido, né? E ele disse que agradeceu a equipe, disse que era uma promessa de campanha, e eles estão tentando pegar as equipes, botar mais gente. E o pessoal está dando o retorno do quadro efetivo da prefeitura, né? Então, ele disse que não podemos ser um empecilho para os empresários, e sim indutores do crescimento.
É legal, e tem que ser assim legal. porque já tem prédios de 27 andares, estão lançando vários prédios grandes em função da mudança da legislação, que pode ser até 30 andares, eles tinham agora com o novo plano diretor. Então tem áreas onde os caras seguraram ano passado investimentos. Eu falava hoje com um cara que está investindo no sábado, conversando com um cara que investe nessa área, ele disse, dinheiro tem, o pessoal estava esperando para investir. E agora pode ser que começa, e em função dessa nova legislação, podemos ter grandes obras de Erechim, segundo esse empresário. E a Secretaria de Obras está andando bem, né? Ela tem que andar, ela tem a obrigação de andar. Uma das obras que me chama mais atenção esse fim de semana é aquela ligação do bairro Presidente Vargas com a RS 211. Estão asfaltando toda uma rua ali, fizeram uma rua muito boa, vai ligar toda aquela parte da cidade. Bom, vamos lá. Efeito bumerangue e cortar mais forte na carne. Isso também é com relação a essa diminuição do salário dos CCs, né? Tendo um teto salarial, ninguém pode ganhar mais que os vereadores. O advogado tributarista, o Valdeci Mosqueta, ele fala mesmo, e ele não tem medo, não precisa esconder meu nome. Diz assim, ó, muito boa a discussão, acho extremamente legal, tem que discutir isso mesmo. Mas podia ampliar essa discussão. Nós poderíamos baixar o salário dos vereadores e também o número de vereadores e diminuir um assessor cada vereador. Ele foi um pouco mais além que a proposta do Chelsky e do Araújo, né? Então, fica aí, e isso deve ser o debate que vai hoje à tarde lá, que nós vamos conversar amanhã sobre isso. Os republicanos não é somente o Anax. Existe uma pressão muito grande, principalmente da bancada de situação na Câmara de Vereadores, principalmente do MDB, sobre o Polis com relação à participação dos republicanos no governo. Isso porque o único vereador do partido faz um papel de oposição na Câmara de Vereadores. E conversando com algumas pessoas que fazem parte do governo e outras, existe uma discussão muito forte internamente no partido, e um deles me disse, os republicanos não é só o Anax. Então, esse é uma crise política, né, pequena, mas pode se ampliar muito, e o prefeito vai ter que tomar uma decisão. Até porque um dos nomes fortes do governo, Hernani Mello, da Economia, é secretário, né? Econômico, né? E faz parte do projeto do Distrito Industrial, que é um dos projetos fortes do governo. Quem deve pagar pelos gastos de um presidiário? Essa matéria teve muito acesso no fim de semana, muita repercussão, hein, Finardi? É que esse o deputado estadual de Passo Fundo, Matheus Vesp, que é dos Tucanos, o PSDB, está tramitando um projeto legislativo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, onde ele teria que mudar a lei, que ele acha que quem tem que pagar pelo presidiário é o próprio presidiário. Se ele não tem recursos, ele teria que trabalhar para pagar as suas despesas no sistema penal. Eu acho, é uma discussão válida, tem que fazer, mas ao mesmo tempo o Estado tem que entregar um serviço bom. Se o cara tem que pagar, ele tem que pagar, porque o cara não pode ficar em 30 numa cela e coisa e tal. Que eu digo, eu acho que tem que pagar o preço, mas eu tenho que entregar um presídio de condições, né? Verdade. Então, essa é uma discussão também, que é uma moção de apoio do vereador Wallace Soares, que é do mesmo partido do Matheus Vesp, e eu fiz essa provocação, quem deve pagar pelos gastos, porque a interrogação traz a pessoa para dar a sua opinião. E realmente, no final de semana, deu muito acesso de pessoas comentando de vários tipos de... Né? Olha, Rodrigo, essas plaquinhas aqui na minha casa já mudou na rua da minha casa. Olha, a troca de placas terá continuidade. É outro questionamento, porque a vereadora Sandra Pícola fez um pedido, um requerimento para saber como é que anda, que não estão sendo trocadas. Com a ampliação do perímetro urbano, nós tivemos... Tem muitas ruas longe do centro que não tem nem placas. E onde tem placa, estão velhas. E começaram a ser trocadas. Eu lembro que eu fiz várias matérias sobre isso com o ex-secretário de Obras, o Vinícius Anzineiro, onde ele pegava o dinheiro da outorga, que dava 2 testamentos relativos pago, e era para isso. E era gasto em cima disso. Então, ela fez um pedido, se estava acontecendo, e eu só lembrei ela que existia um projeto em cima disso. Talvez esteja continuando, não. Agora, vim até com os CEPs novos, tudo agora, né? Então, ela fez um pedido, mas não constava isso. Daí eu lembrei que esse projeto já existe. Tem que ver se esse governo quer ou não dar continuidade dessa forma. Se eu não me engano, até uns 3, 4 anos atrás, Erechim só tinha um CEP para tudo, né? Agora está mais organizado. 99.700.000. Agora está mais organizado, ficou melhor. Só que tem ruas que não tem as placas, tu não sabe nem o CEP para correio, para teleentrega, tem muitos loteamentos novos aí que sofrem com a falta de transporte coletivo, com a falta de entrega, com a falta de correio. Então, esse também é uma coisa. A cidade cresce, ela tem que crescer de forma harmônica, não com falta de serviços públicos. Tem lugar que falta iluminação pública para chegar. Então, esse tema é um tema, em cima desta questão das placas, tem outros serviços que vários bairros estão aquém e precisam ser
alcançadas, né? Amanhã, véspera de feriado, tem mais destaques da coluna Pente Fino. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima. Obrigado e até a próxima. Vamos agora ao comentário do Igor Miller. Te liga porque opinião você também vê aqui. Antes de eu fazer meu comentário, duas coisas eu vou ressaltar. Uma delas é que quem fez a vacina, a primeira dose da vacina contra o coronavírus, a Covid, tem que ficar atento, é importante ficar atento quando vai ser feita a segunda dose. Não deixar passar esse prazo, estar ligado nas informações para fazer o reforço que é importante. Outra questão, relacionada também à questão da saúde pública, é a colaboração das pessoas no que diz respeito à proliferação do mosquito da dengue. Os números de casos ativos vêm subindo na nossa região, em Erechim e região, e a única maneira de frear a contaminação é justamente não tendo locais onde o mosquito possa se reproduzir. E isso, como a gente já vem dizendo há bastante tempo e vem repetindo, pode ser uma tampinha de garrafa no fundo do quintal, uma calha, um saco plástico jogado na natureza, enfim, qualquer coisa que acumule água pode ser um criadouro para o mosquito. E aí ele vai se multiplicar e isso nunca vai acabar. E agora eu vou entrar no meu comentário dessa semana, que é aquilo que eu escrevi neste final de semana, que é justamente sobre um assunto muito pouco falado, mesmo na imprensa de um modo geral, que é a questão da dívida pública brasileira e dos estados. Existe uma entidade que analisa a dívida pública tanto estadual, dos estados quanto da União, e que há muitos anos, mais de 20 anos, vem estudando, formando conhecimento, fazendo conhecimento, gerando informações, produzindo análises técnicas de altíssimo valor, que são e criteriosas, e que são realmente até difíceis de entender, mas que tenta traduzir de uma maneira simples o que acontece no país e nos estados. E, em resumo, é o seguinte: se gera os próprios governos brasileiros, ao longo dos anos, vem gerando uma dívida ilegítima, ilegal e comprometendo parte dos orçamentos, tanto dos estados quanto da União. E isso é muito grave, porque o cidadão, eu aqui em Erechim, no norte do estado, vai... Não, mas eu não tenho nada que ver com isso. Não é bem assim. Não é bem assim que funcionam as coisas, porque nunca tem dinheiro para fazer investimentos. E da onde que vêm os recursos para se serem feitos investimentos? Para comprar a vacina que vai ser aplicada na população, para fazer o acesso asfáltico do município onde eu moro, que não existe, ou uma ligação interregional, para melhorar a via onde eu passo todos os dias, para arborizar a cidade, para fazer o saneamento básico, que em Erechim não existe, tratamento de esgoto. Da onde que vem esse dinheiro? Isso é uma coisa que as pessoas têm que se perguntar e dedicar um mínimo de atenção para esse assunto. Da onde vem o dinheiro? Que está aí, que a cidade gera, que o trabalho produz. E para onde vai esse dinheiro, principalmente? E é essa questão que essa entidade vem trabalhando há muitos anos. E o nosso dinheiro dos impostos, basicamente, que vai para os governos e volta para as prefeituras, para os estados, está sendo consumido por uma dívida ilegítima, ilegal, que precisa ser auditada e que não é auditada e nem vai ser, pelo que se vê. E, enquanto isso, uma soma absurda de recursos, e isso é praticamente 40% daquilo que a nação produz, o Brasil, é simplesmente drenado, jorrado para um sistema de dívida que consome aquele dinheiro que poderia ser investido em mais saúde, em mais educação, em mais pesquisa, em mais desenvolvimento, em mais infraestrutura, porque o Brasil carece de infraestrutura em todas as áreas. Não existe uma área sequer no Brasil que não precise de investimento. Passando por telecomunicações, por
aeroportos, estradas, tudo. Nós precisamos de energia, nós precisamos de investimentos em todas as áreas. E só para entender a lógica, que esse número é difícil de compreender, o governo fez os leilões, as concessões para iniciativa privada de 28 lotes, que geraram aí 3,5 bilhões de reais. No entanto, o governo gasta 1 trilhão, praticamente 1 trilhão, que é muito mais do que isso, todos os anos com a dívida pública brasileira. E o Rio Grande do Sul não tem dinheiro também, e esse refinanciamento que vai ser feito vai consumir, que está sendo postergado, porque ele vai ser pago também um dia, ele não vai ser que, segundo essa entidade, as dívidas dos estados já foram pagas 3 vezes. 3 vezes os estados brasileiros já pagaram a sua dívida com a União. E, no entanto, o estoque dessa dívida já se multiplicou em 5, justamente porque se incide juros sobre juros, e é uma lógica insana que o próprio Brasil, os próprios governos brasileiros fazem essa bola de neve não ter controle nenhum. E isso interfere na vida de todos nós. Não tem como, ninguém fica fora disso, porque se está faltando dinheiro, a sociedade é que vai pagar com o seu trabalho, com a falta de serviço, com a falta de saúde, com a falta de educação, com a falta de qualidade de vida. Alguém vai pagar essa conta, e é o brasileiro que está pagando a conta. Sem recursos para dar a volta numa crise econômica, quando deveria se investir mais nas pessoas, não se investe. Então, essa é a lógica do processo. Ninguém fica de fora. Algumas pessoas são favorecidas e a sociedade inteira paga essa conta. E para finalizar, no Rio Grande do Sul, os deputados estaduais justificariam o seu custo mensal para o Estado e para a sociedade estadual, se estabelecesse uma auditoria para ver como funciona isso e mostrassem para a sociedade, que é o dever deles, é o mínimo que eles poderiam fazer, como os vereadores têm que cuidar do dinheiro do município, os deputados estaduais deveriam cuidar do dinheiro do Estado. E auditar isso não tem problema nenhum. Ninguém está falando em calote, mas auditar o problema para ver aonde está o furo. As empresas privadas fazem isso sempre. Por isso é uma maneira correta, uma maneira eficiente de saber o que está acontecendo dentro de casa. E para finalizar, então, os deputados estaduais, se fizessem isso pelo Rio Grande do Sul, já justificariam o preço que custam os seus serviços. Só isso já justificariam o salário que eles recebem, de todos. Uma boa semana e é isso aí. Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias e nós vamos agora aos destaques do Bom Dia Impresso e Digital com Natan Beltemach. Vamos agora saber quais são os destaques do Jornal Impresso e Digital do Bom Dia, edição deste fim de semana, que está falando de estradas aqui da nossa região. Isso porque o estado do Rio Grande do Sul deve anunciar acesso asfáltico de Ponte Preta, Cruz Altense e Mariano Moro no mês de maio. A coluna do Rodrigo Finardi fala sobre a empresa Gaurama, que prorrogou a paralisação e ingressou na justiça. Na página 3, reportagem sobre o Marcelo Arruda, prefeito lá do município aqui da nossa região, que informa que o governo do estado deve anunciar um novo calendário de obras em maio. A página 4 tem os colunistas de opinião e na 5, Mary Chinin está lutando pela vida após ser diagnosticada com porfiria. E na página 6 tem o fato da foto. Na 7, mais segurança e qualidade no escoamento da produção lá em Jacutinga. E na página 8, mais colunistas de opinião. Na 9, você confere laticínio, confirma a abertura de fábrica lá em Aratiba. Página 10, Espaço Pop do Bom Dia. E na 11, todas as regiões novamente prosseguem em bandeira preta aqui no estado. Página 12, o projeto Ponto Solidário, calor humano que aquece a alma em uma ação social. Caderno BD Saúde vai falar sobre as lentes de contato, o que você deve escolher aí, levar em consideração na hora da sua escolha. Também atividades físicas, está falando sobre a úlcera venosa, também cirurgias eletivas, dentre outras aí a doença de Parkinson. Página 13, só serve quando convém
tem aí então a coluna do Igor Miller, mínimas e máximas. E na 14, empreendedorismo, sonhar, persistir e conquistar. Tem os classificados do Bom Dia, também aí em geral, estímulo ao consumo consciente e empreendedorismo aqui em Erechim. Na página 20, o caderno de variedades. E na 22, a primeira médica a atuar como legista no estado do IGP. Na 23, a preparação do Internacional é forte para a estreia na Libertadores. Contra a capa do Bom Dia, você confere o Atlântico, que conheceu o Grupo Gaúcho do Futsal. Outras informações você pode estar acessando no site do Jornal Bom Dia, www.jornalbomdia.com.br. Vamos falar de esporte agora para você que está acompanhando o Bom Dia Notícias com o Eric Oliveira. Boa tarde, Eric, tudo bem? Tudo bem, Leandro, para quem está acompanhando também. Que final de semana movimentado. Verdade. Vamos começar falando do tricolor gaúcho, que teve 2 jogos nesse fim de semana pelo estadual, né? Na verdade, jogou na sexta-feira e jogou ontem contra o Caxias e contra o Novo Hamburgo, é isso? Exatamente isso. 2 jogos sem a definição do novo treinador. Os 2 jogos sob o comando do Thiago Gomes, treinador da transição. Na sexta-feira o Grêmio empatou com o Caxias e ontem venceu por 3-1 o time do Novo Hamburgo. Vamos ver a fala do Thiago Gomes, é isso? Isso treinador interino do Grêmio, sobre o Caxias, a gravação da sexta-noite, e na sequência a gente já vê, do Novo Hamburgo, e na sequência a gravação do Caxias, aí que foi ontem à noite. O Thiago falou sobre os 2 jogos, vamos acompanhar. Gostaria de agradecer, o presidente, a Modeu, todo o conselho de administração do clube, meus diretores, e pela oportunidade, pela confiança, que a direção deu no meu trabalho para a gente hoje estar representando o Grêmio nesse jogo do Campeonato Gaúcho. Também quero agradecer ao Renato, todo esse período foi muito importante para mim, esse aprendizado, esse trabalho com ele, foi algo que acrescentou muito para minha carreira e fico muito feliz hoje de estar podendo colaborar um pouquinho aqui nesse processo. Nós conseguimos, assim, Gabardo, anular totalmente o que o Caxias iria propor. Acho que com pouco tempo de trabalho, a gente ali, em uma sessão de treino, trabalhou bola parada, trabalhou como o Caxias pretendia nos atacar, como o Caxias pretendia nos marcar, e acredito que os atletas foram sensacionais nesse sentido, conseguiram realizar exatamente o que nós pensamos para o jogo. Claro que o jogo não foi um jogo tecnicamente muito bom, pelo fato de ser um jogo muito pegado, muito competitivo, o campo está um pouco irregular também, jogo com 60 faltas, então é um número muito alto, jogo muito parado, muito fragmentado, então isso dificulta o estilo de jogo do Grêmio. O Grêmio que vem há anos trabalhando com o Renato nessa forma de jogar, um jogo apoiado, um jogo de construção, e nós tentamos manter a manutenção do trabalho vitorioso do Renato. Agora, o gramado não ajudou e o jogo muito faltoso prejudicou muito, e a direção me passou que eu vou fazer esse jogo, vou fazer o outro, mas em nenhum momento falou quando eu devo finalizar esse processo interino. Então eu estou à disposição, falei para o presidente, para o Modeu, estou à disposição para ajudar, os atletas me receberam muito bem, então acho que é por aí. O tempo, colocar alguns detalhes que pedimos no treinamento, a nível de saída de jogo, de construção, claro que é pouquíssimo tempo para treinar, muito difícil, e a recepção dos atletas foi fantástica, o grupo é muito bom, esse grupo é sensacional pela forma que trabalhou nesses dias, os dias difíceis para todos, a sequência de jogos, pouca recuperação, e principalmente a gente precisava fazer um bom jogo, o primeiro tempo muito bom, de luxo, pressionando, retomando em cima, com uma ação pós-perda agressiva, que é um conceito que eu pedi bastante para eles, a gente tentar retomar essa bola em menos de 5 segundos no ataque. Sobre a permanência, eu continuo trabalhando, não tem nada definido até quando, eu vou continuar trabalhando até a direção que acha necessário a minha participação, eu estou aqui para ajudar. Muito bem, Eric, o que dá para falar desse treinador do Grêmio aí? Será que esse rapaz vai ficar? É o treinador da transição, ele está treinando o Grêmio apenas nesse período em que o Grêmio ainda não divulgou quem vai ser o substituto do Renato. Foram 2 apresentações, eu acho que até meio que esperadas, no jogo contra o Caxias, um time muito próximo das categorias de base, com um time bem diferente,
Contra o Novo Hamburgo já teve a presença de alguns titulares, ou pelo menos que trabalharam com o Renato num grupo principal. Não dá para dizer muita coisa, eu acho que o Grêmio conseguiu a classificação já nessa penúltima rodada, lembrando que a última rodada vai ser decidida aqui em Erechim, no Colosso da Lagoa, e o Grêmio já está classificado. Agora, com o Thiago Gomes, conseguiu fazer um bom jogo sim com o Novo Hamburgo. O jogo contra o Caxias foi ruim. É bom lembrar que o Caxias também é o próximo adversário do Ipiranga. Mas agora o mais interessante a dizer é que Romildo Bolzan deu coletiva de imprensa ontem e falou sobre o novo treinador, confirmando que o CEO do clube já havia falado, Carlos Amodeu, de que o Grêmio ainda não tem a definição de quem será esse novo nome. É fato que nos bastidores a imprensa já tem falado que Thiago Nunes, ex-treinador do Atlético Paranaense, também treinou o Corinthians, deve ser o nome mais cotado para assumir a vaga do técnico Renato Portaluppi. É bom lembrar que está sem clube, é um treinador que cabe ao perfil dito por Amodeu e também por Romildo Bolzan, um cara que trabalha com as categorias de base. Então isso agregaria muito ao Grêmio e agregaria muito também ao que a direção entende como correto para que os objetivos da direção sejam os mesmos que o do treinador também. Então é bom lembrar que o Grêmio ainda não tem essa definição, precisa ainda definir a questão política administrativa, porque ainda não tem o vice-presidente. É provável que ainda nessa semana nós já teremos a definição desse novo nome por parte do Grêmio. Vamos ver o presidente, então? Significa, esse roteiro que tu colocaste é um roteiro que vocês comentam e tal, mas o roteiro do Grêmio, a forma como o Grêmio vai tratar o tema é outra. O Grêmio vai tratar, em primeiro lugar, da questão política, da questão do provimento dos cargos, daquilo que diz respeito a uma vice-presidente de futebol, mais outras situações, e depois o Grêmio vai tratar com o vice-presidente de futebol escolhido e aceito uma forma de trabalhar, inclusive o treinador. Então, a premissa não é essa. A premissa, primeiro, é o aspecto político da constituição do departamento, da formatação, da governança do departamento, depois, então, vem a discussão do treinador. Isso que está definido. E vai ser dessa maneira. Não tem essa situação de anunciar treinador tal, colocar a situação de treinador que já está praticamente quando vai ser anunciado. Não vou ser eu que vou anunciar, vai ser o novo vice-presidente de futebol e isso depois, no momento oportuno, quando essas coisas estiverem mais claras para todo mundo, ele tomará essas providências. Tá aí, viu? Bom, você viu que travou um pouquinho a imagem, né? Porque a transmissão foi feita pela internet. Aí nosso sinal de recepção acabou travando um pouquinho, mas deu para ouvir a palavra do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan. Vamos falar do Internacional agora. O Colorado joga pela Libertadores, meu querido Eric. Joga pela Libertadores. Na última entrevista coletiva que o Thiago Galhardo fez 3 gols contra o Aimoré, e agora os jogadores do Inter falam sobre esse jogo na terça-feira. Todo mundo espera que o Inter comece com o pé direito. É um jogo que acontece na Bolívia contra o Always Ready às 19h15, fora de casa. O Inter tem tudo para começar com o pé direito. O que se sabe nos bastidores é que me parece que há um certo desconforto com o grupo de atletas. Isso é uma informação que, pelo menos até agora, não procede de nenhuma forma, mas é um comentário que se tem nos bastidores. Que esse rodízio de jogadores que vem sendo feito pelo técnico Miguel Ângelo Ramírez não tem agradado a todos. Isso é uma coisa que até nós, quando vamos falar sobre o Inter, é difícil até pensar em um time que seja definitivamente titular. E isso tem incomodado alguns atletas. É bom lembrar que o Tyson, que é novo reforço, é um jogador que pode jogar por várias posições, mas que ainda vai ser preciso ele entrar em campo para saber onde ele vai jogar. E essa indefinição por parte de quem joga em qual lugar é uma coisa que tem incomodado o grupo de atletas do Inter. Mas, em contrapartida, o Inter já está classificado, está com tudo pronto para começar na Libertadores, e eu não tenho dúvida nenhuma de que vai começar com o pé direito. E o Vitor Cuesta, zagueiro do Internacional, deu uma entrevista coletiva ontem à tarde falando sobre a preparação do Colorado aí para a estreia da Libertadores. Segundo ele, o time está pronto. Sim, a gente vem trabalhando, começamos ontem a preparar o nosso jogo. Sabemos que a altitude é uma adversidade dentro da Copa Libertadores, mas o adversário é o Always Ready e a gente está preparando o jogo conforme o time que vamos enfrentar, né? Então, Miguel está nos dando todas as opções para que
a gente possa fazer um grande jogo e voltar com a vitória para Porto Alegre. Muito bem. Internacional, só para o pessoal ficar com a agendinha pronta. Internacional e o... Como é que fala o outro nome mesmo? Always Ready. Meu Deus do céu. Vai jogar quando esse time aí? Joga amanhã, então, na terça-feira, contra o Always Ready, na Bolívia. É um time boliviano, na altitude vai jogar, 19h15. Amanhã o Internacional joga. Mas quem joga hoje é Ipiranga e Caxias. Olha, o Canarinho treinou no domingo, está se preparando para esse jogo decisivo. As duas equipes estão, se fosse uma corrida de cavalo, cabeça a cabeça, hein? Perdão, Leandro. O jogo acontece na terça-feira também. Na terça. Então, tá. Vamos acompanhar agora e ver como é que foi o treino do Ipiranga. O Ipiranga treinou neste domingo para enfrentar o Caxias na próxima terça-feira. Essa será a penúltima rodada do Canarinho na fase inicial de grupos. A partida está marcada para as 8 da noite no Estádio Centenário. Os times brigam por uma vaga na próxima fase da competição, em que se classificam os 4 melhores. O Ipiranga, neste momento na tabela do campeonato, é o terceiro colocado com 18 pontos. O Caxias segue logo atrás na 4ª colocação, também com 18 pontos. A única diferença entre as duas equipes é o saldo de gols. Muito bem, eu já estava querendo que hoje fosse terça, que daí amanhã era feriado. Brincadeira. Bom, vamos falar o seguinte, vamos falar desse time do Ipiranga. Eu falei antes, né, que estão aí, a gente pode ver na reportagem. Os dois times estão cabeça a cabeça, só o saldo de gols que mantém o Ipiranga na frente. É isso aí, falar sobre esse treino, porque eu estive lá ontem, no domingo, treino que começou às 10 horas e que foi até um pouco longo, quase próximo do meio-dia. Fazia bastante vento, inclusive, não foi um treino que teve muitas complicações, mas o que dá para dizer sobre essa última preparação do Ipiranga, que jogou lá na semana passada, na sexta, com o Esportivo e teve essa semana inteira de folga. O que dá para dizer é o retorno dos atletas que acabaram não jogando no Montanha dos Vinhedos e que vão estar à disposição do Júnior Rocha para esse jogo que acontece amanhã lá no Centenário, em Caxias do Sul. O retorno do zagueiro Rinaldo, que ontem treinou, normalmente deve ser titular. Zé Mário e Micael Amarelados devem voltar ao time principal. Cristiano, lesionado, possivelmente não vai jogar, e também o Clayton, que depois de passar por um processo cirúrgico, agora se recupera. Imagino que só vai voltar a jogar na Série C. O Ipiranga treinou ontem praticamente mais de 1h30, com estratégias. Imagino que vamos ter um time, em comparação, Caxias e Ipiranga, e depois nós vamos falar mais sobre isso. O Ipiranga é um time leve e o Caxias é um time muito preso, que gosta de jogar na força física, é um time de imposição. Agora o Ipiranga, eu acho que, como o Júnior Rocha treinou ontem, tem tudo para seguir adiante com uma estratégia bem montada, porque precisa do resultado. Um empate não seria mau negócio, agora precisa vencer. Vamos falar do Atlântico, do campo para as quadras. Faz tempo que a gente não fala do Galo, mas o Atlântico conheceu os adversários da primeira fase do Campeonato Gaúcho de Futsal. A transmissão foi feita pela TVE, nossa parceira. Vamos acompanhar e ver como é que foi esse sorteio. O Atlântico de Erechim conheceu na tarde desta sexta-feira os seus adversários na fase de grupos do Campeonato Gaúcho de Futsal 2021. A competição tem 18 clubes de 18 municípios do estado. O Galo está no Grupo A e terá pela frente a MF Marau, a Fux de Seberi, o Lagoa Esporte Clube de Lagoa Vermelha, o Horizontina, a Uruguaianense de Uruguaiana, a SASE de Selbac, a AVF de Vacaria, além do Passo Fundo Futsal. A fórmula do campeonato prevê que um time de cada grupo será rebaixado para a Série B de 2022. Os outros 8 melhores classificados formarão os cruzamentos da fase das oitavas de finais, iniciando o mata-mata da competição. O início da disputa está marcado para o dia 5 de junho. Muito bem, Eric. Tu conseguiu dar uma olhadinha nesses grupos aí? O que tu achou desse grupo do Galo? Eu achei um grupo que, em comparação com as equipes que nós temos disputando a competição, é um grupo que o Atlântico não vai ter muita dificuldade. Isso é muito claro quando se fala alguns times, como por exemplo o Passo Fundo, que vão fazer clássicos. Eu achei interessante. Não dá para se aprofundar muito nesse grupo, porque nós ainda teremos algum tempo aí para falar sobre ele. Agora, quando o Atlântico entra em quadra por competições estaduais, e eu falei isso no ano passado, que o Atlântico foi eliminado precocemente, o Atlântico não estar entre os quatro finalistas de qualquer competição estadual
para mim, é algo terrível. Então, o Atlântico se prepara. O que nós esperamos é a volta do futsal. Certamente teremos novas informações ainda nessa semana. Até porque, comparado, se o Atlântico fosse um time de futebol, o Atlântico estaria na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Um time de ponta aí no futsal nacional. Muito bem, obrigado, Eric. 5 da tarde tem Virando o Jogo, não é? Tem mais Virando o Jogo. Tem informações sobre dupla Grenal, o Inter que joga amanhã, o Grêmio também, que muito se falou sobre uma rescisão do contrato com o Maicon. Nós vamos falar muito sobre isso ainda, sobre Ipiranga às 17 horas. Previsão do tempo agora para você com a Taiane do Carmo. Veja como fica o tempo ainda no dia de hoje. Olá, vamos conferir a previsão do tempo para a região do Alto Uruguai Gaúcho. A semana inicia com o predomínio do sol na região e as temperaturas ficarão mais baixas pela manhã na maioria das cidades. De acordo com o Climatempo, não há previsão de chuva. Vamos ver como ficam as temperaturas. Aqui em Erechim, a mínima será de 11 graus e a máxima de 26. A umidade relativa do ar ficará em torno de 36% e não há previsão de chuva. No município de Barra do Rio Azul, a mínima será de 17 graus e a máxima de 28. E no município de Estação, a mínima será de 12 graus e a máxima de 26. Mais informações e também detalhes sobre a previsão do tempo você acompanha no site do Bom Dia. Olha, no programa Bom Dia Entrevista da última sexta-feira, a Taiane do Carmo conversou com o novo diretor do Patronato São José aqui de Erechim. Ele falou um pouco sobre a instituição e a projeção aí para essa nova gestão da instituição. Te liga. Estamos começando mais um Bom Dia Entrevista e hoje nós vamos receber aqui no nosso programa o novo diretor-presidente do Patronato Agrícola e Profissional São José aqui de Erechim, que é o senhor Francisco Simão Menegatti, que é associado ao patronato desde 2012. Ele já está aqui conosco, eu cumprimento então o senhor, seja muito bem-vindo aqui no Bom Dia Entrevista. Bom dia. É um prazer participar desse programa em nome do patronato. Nessa nova empreitada minha, que desde 2012 eu venho atuando como diretor, e agora tenho esse novo desafio como diretor-presidente. Antes o senhor era o diretor de patrimônio, né? Exato. E agora assumindo como novo diretor-presidente, eu gostaria que o senhor se apresentasse e falasse um pouco do senhor aí, da sua carreira dentro do patronato, para as pessoas lhe conhecerem melhor. Eu tenho uma atividade profissional, eu sou corretor de seguros, eu tenho uma empresa de corretagem de seguros e no patronato eu sou um voluntário. Já atuo dentro do patronato desde 2012, desde o mandato do presidente Júnior Luiz de Souza. Atuei depois no mandato do Rogério Ramírez e 2 mandatos no Edson de Geroni. E agora coube a minha vez de participar, da minha contribuição como presidente. Com novos desafios aí também, né? Exato. Senhor Francisco, eu gostaria que você explicasse melhor, porque muitas pessoas não conhecem o que é o patronato e o que ele desempenha, quais são as suas funções. O patronato ele foi fundado há 67 anos, ele dia 5 de abril agora, ele completou 67 anos, pelos freis católicos, né? Eram freis colombianos. Na época eles realizavam um acolhimento de crianças de rua e davam estudo, residência e todo acompanhamento para essas crianças de rua. Depois, com a evolução das nossas leis, Estatuto da Criança e do Adolescente, surgiu empecilhos para eles desenvolverem o trabalho deles e eles acabaram saindo e entregando à sociedade civil de Erechim o patronato. Hoje é uma sociedade com direção executiva, com direção fiscal, com direção administrativa, como se fosse uma empresa normal, uma empresa como qualquer outra empresa, porém o nosso objetivo é filantrópico. Hoje o nosso foco, por não realizarmos mais acolhimento de criança, é a ecoterapia. É o tratamento de saúde de crianças deficientes, crianças e adultos deficientes, através da ecoterapia.
E para a gente conhecer melhor, eu vi que até eu tenho aqui em mãos, tem esse projeto que é o Fortalecer Ecoterapia, né? Eu queria, como que é esse projeto, falando mais detalhadamente? Antes o senhor me explicava um pouquinho melhor, né? Mas como que funciona? Esse projeto ele iniciou em 2015, ele era uma alternativa para o patronato e hoje é nosso carro-chefe, é nosso foco. Estamos atendendo em torno de 45 praticantes, temos um corpo de funcionários multidisciplinar, temos uma assistente social, uma psicóloga, uma fisioterapeuta, veterinário, guias e cuidadores de cavalos, temos uma secretária, temos toda a estrutura do patronato, baias, picadeiros para a prática, temos 8 cavalos, então tem toda uma estrutura para atendimento. Hoje estamos em torno de 45 praticantes, que ele varia muito conforme a indicação médica do pessoal. Então, em torno de 40, 45, em fevereiro nós estávamos com 60, então isso aí varia bastante. Antes o senhor me explicava essa questão do tratamento, né? Isso. Que a ecoterapia basicamente é um processo que a pessoa ela utiliza de cavalos para conseguir, digamos assim, não se curar, é um tratamento, né? É um tratamento por indicação médica, onde o movimento do cavalo vai ser transmitido ao praticante. E com isso ele vai haver estímulos nervosos, musculares e estímulos da própria criança ou do adulto. Por isso que ele é indicado para crianças com síndrome de Down, para pessoas com AVC, para todo tipo de deficiência, até para déficit de atenção. Então, a gama de atendimento que ela abrange é enorme, muito grande. O senhor já faz há bastante tempo parte do patronato e, claro, um dos carros-chefes é esse projeto, o Fortalecer da Ecoterapia, mas eu gostaria de saber também, entre suas metas, seus planos, agora que o senhor assumiu como diretor-presidente, o que se pensa, né, em respeito de planos futuros para essa nova etapa? O meu desafio nessa gestão é nós estabelecermos parcerias com as prefeituras da região, que é o que nos falta. O patronato, como toda entidade, ele tem uma movimentação financeira, ele tem despesas, e por isso nós precisamos estabelecer essas parcerias para que haja essa movimentação financeira e nós possamos suprir a nossa deficiência financeira. Nós temos despesas. Ninguém lá, os funcionários são pagos, tem folha de pagamento, tem fundo de garantia, tem férias, tem 13º, tem INSS. Então, nós precisamos suprir essa deficiência financeira através das parcerias. O que nós estamos buscando? Prefeituras do interior, da região aqui, que já estamos mantendo contato com eles, inclusive com a Prefeitura de Erechim, para estabelecermos essas parcerias, porque nós acreditamos assim, que dentro do universo de munícipes que necessitem de tratamento com a ecoterapia, que possam ser encaixados nesse tratamento, menos de 5% são atendidos, nem isso. Então, há muita criança para ser atendida. E há muita gente que pode ser atendido e, infelizmente, não tem essa oportunidade. E é um tratamento que, através de testemunhos de crianças, de mães de crianças, principalmente de autistas, é fantástica a evolução que se denota na criança após o tratamento da ecoterapia. Na verdade, ele não é um tratamento que começa e termina, é um tratamento contínuo. É por isso que ele não é um paciente, ele é um praticante.
Olha só, extremamente importante, né, esse trabalho. E agora falando a respeito dessa questão administrativa, em dezembro do ano passado, vocês aprovaram então o orçamento anual e também as atividades, também o cronograma de atividades para este ano. O que o senhor pode adiantar para nós em relação a isso? Dentro do orçamento desse ano aqui, foi aprovado o que se tinha dentro do previsto para as despesas anuais. O que eu posso te dizer? O que eu posso te antecipar? É previsto algumas construções novas que a gente está precisando, como, por exemplo, a implementação de novas cocheiras, porque precisamos dar condições aos animais também. Esses animais, eles são exigidos, eles têm que ter conforto para poder dar um atendimento. Então, estamos construindo, já está a estrutura de pé lá. Já falta ainda, mas já está, a primeira arrancada já está lá. Está andando. Temos um picadeiro coberto, temos um picadeiro aberto. A intenção é se fazer mais um picadeiro coberto. E tem uma série de outros investimentos que temos que fazer, que todos eles estão listados. E vamos fazendo à medida que há a possibilidade financeira de se fazer. Certo? Agora, falando na sua avaliação, diretor, né? Qual que é a importância dessa instituição do patronato aqui para Erechim e também para a região? Olha, o que eu vejo assim, quando o pessoal chega de fora, os que chegam de fora, todos eles se admiram com a estrutura que o patronato tem. Inclusive o pessoal de Sertão, que é o pessoal que nos iniciou dentro da ecoterapia, é o pessoal que nos indicou junto à ANDE, a Associação Nacional de Ecoterapia, foram eles que nos orientaram e eles que fizeram todo o processo para nós, de educação do nosso pessoal, de aprendizado do nosso pessoal lá. Eles se admiraram com a estrutura que nós montamos. Não chegamos perto deles, porque a verba deles é muito maior, eles são federal, mas nós com pouco recurso estamos muito próximos do atendimento que eles têm lá. Então, e quem chega de fora, diz, olha, realmente é uma instalação primorosa. Tá? Não é todo lugar que tem uma instalação dessa. O senhor já comentava antes que um dos principais desafios é financeiro. O senhor consegue visualizar outros desafios para o crescimento do patronato? Qual é a sua avaliação? Agora, assumindo como diretor-presidente, tem outras responsabilidades também? Exatamente. Olha, eu vou te dizer o seguinte, à medida que se estabelecer as parcerias, vão surgir novos praticantes, e tudo que vai crescendo em conjunto. Porque são novos praticantes, eu vou ter que contratar novos profissionais. Hoje eu já tenho parceria, por exemplo, com a URI, com a fisioterapia da URI. Na sequência, eu vou ser obrigado a contratar uma nova fisioterapeuta, uma nova psicóloga. Conforme vai crescendo e vai aumentando o número de praticantes, eu vou sendo obrigado a contratar novos profissionais. Então, tudo cresce ordenadamente, mas o princípio é as parcerias. Eu tenho que partir das parcerias. Alguém tem que me financiar. E o financiamento vem da onde? Vem das parcerias com as prefeituras. Certo? Então, diretor, nós já estamos chegando aqui ao fim da nossa entrevista. Eu quero desejar sucesso nessa sua nova etapa, né? O senhor que é conhecedor desse trabalho há muito tempo e agora tem aí um novo desafio pela frente, então sucesso. E também agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade em estar conversando conosco, explicando melhor o que é o patronato, né? E trazendo todas essas informações. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado a você. Gente, hoje, 8 da noite, tem mais Bom Dia Entrevista para você. Nós vamos falar aí sobre as atividades alusivas ao 7 de setembro, Tiradentes, com o presidente da Liga de Defesa Nacional, o capitão da Brigada Militar, Altemar Dutra. Não perca, é logo mais às 8 da noite, aqui na TV Bom Dia.
E olha, hoje também tem estreia aqui na TV Bom Dia. A partir das 2 da tarde começa o programa Direto da Redação. Um programa muito bacana, muito parecido com o Café Bom Dia, você vai ver aí, e que traz as notícias das últimas horas aqui na TV Bom Dia. Não perca, ao vivo aqui na TV Bom Dia, a partir das 2 da tarde. Gente, o nosso programa de hoje está ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã nós retornamos com mais notícias ao meio-dia. Um forte abraço para você, tudo de bom, até mais.